Oi pessoal, hoje eu vi uma frase que eu queria compartilhar com vocês que me fez refletir muito sobre o quanto eu tenho dado ou estado disposta diante de Deus, né? O quanto eu tenho buscado e me colocado na presença do Senhor, o quanto eu tenho usado o meu tempo para engrandecer Ele. Diz o seguinte: uma das grandes utilidades do WhatsApp e do Instagram será provar no último dia que a falta de oração não foi por falta de tempo. Então, quando eu li isso, gente, eu pensei o quanto eu tenho dado do meu tempo para estar na presença do Senhor. Foi como ele disse: se a gente tem tempo para ficar no Instagram, no YouTube, assistir filme, nós temos tempo de orar. Então essa frase me fez realmente refletir e rever os meus conceitos de o quanto eu tenho me colocado na presença do Senhor, o quanto a gente tem orado. Porque a oração, gente, ela é a maior ferramenta que um cristão pode ter. Porque a oração é a nossa forma de comunicação, de ligação direta com Deus. Então, se a gente não tem realmente uma vida de oração, se a gente não dispõe do nosso tempo em oração, alguma coisa está errada, porque não tem como um cristão viver sem a oração. É como se a oração fosse o ar que a gente respira. Então, a oração é essencial. E como ele falou aqui, se a gente perde tempo com coisas do mundo, com coisas fúteis, no final do nosso dia, né, como ele fala, no último dia, isso só vai ser para provar que a gente orou, não foi por falta de tempo, mas foi porque a gente não quis. Então, que realmente essa frase, como fez sentido para mim, possa fazer sentido para vocês também. Que a gente possa ver o quão a gente tem realmente buscado a Deus, gente. Porque se a gente escolheu ser cristão, se a gente escolheu estar nessa posição, então a gente tem o mínimo, é a gente se esforçar para ser o melhor naquilo que a gente escolheu. Se a gente escolheu ser cristão, se a gente escolheu negar a nós mesmos, se a gente escolheu servir a esse Cristo, vamos servir direito. E a gente sabe como fazer, porque a Bíblia é o nosso manual. A gente sabe como fazer, a gente sabe como agir. Basta nós buscarmos o Espírito Santo para a gente conseguir realmente fazer com que tudo que a gente saiba, a gente consiga colocar na prática. E a gente só consegue buscar o Espírito Santo como? Orando. Então, se a gente tem gasto mais tempo com as coisas do mundo, mais tempo com entretenimento e menos com o Senhor, isso só vai servir de condenação para nós mesmos. Então, vamos realmente diminuir esse entretenimento e aumentar mais a nossa oração, aumentar mais o nosso tempo com Deus, porque isso é essencial, gente. Entretenimento passa, mas o nosso momento com o Senhor só cria mais intimidade com a gente. Então, vamos realmente buscar Ele, vamos buscar essa intimidade, vamos buscar realmente ter mais tempo com o Senhor. Eu não tô falando pra gente deixar os momentos de entretenimento, mas que isso não seja o principal da nossa vida, que isso não seja mais elevado que o nosso tempo com Deus, né? Deus não tá pedindo nem que a gente tire, mas que a gente tenha um momento com Ele. É essencial e necessário que a gente tenha momentos com o Senhor. É essencial, gente, e vital para uma vida 100% cristã, para uma vida completa na presença do Senhor, nós termos tempo com Ele, tempo de qualidade. Nós temos tempo de oração, nós temos tempo da leitura da palavra, da leitura de um livro, né, que vai te edificar. Não é difícil, mas a gente tem que se dispor, a gente tem que se colocar, a gente tem que colocar isso para nós como algo principal. Nós precisamos tirar 1 hora. Não precisa lá ficar 5 horas, 3 horas, mas 1 hora que você tira de qualidade com o Senhor já é suficiente. Já é algo que vai fazer com que suas forças se renovam. Muitas vezes a gente fica aí patinando, não sabendo o que está acontecendo na nossa vida, sendo que a gente não consegue tirar nem 1 hora de oração, meia hora que for de oração diante de Deus. Então vamos realmente reavaliar, como reavaliei as minhas ações, aquilo que eu tenho feito. Vamos reavaliar aquilo que a gente tem colocado como prioridade. Aumentar a nossa oração, aumentar o nosso tempo com o Senhor, isso é vital, não é uma escolha sim ou não, isso é essencial para uma vida 100% cristã. Vamos realmente fazer com que essa frase não se torne real nas nossas vidas lá na frente, que a gente seja acusado de não ter feito, não porque não teve tempo, e sim porque a gente não quis, porque aqui ele deixa bem claro que isso vai servir somente de condenação para provar que a gente não orou, que a gente não buscou, não foi por falta de tempo, e sim por opção. Esse foi o devocional de hoje, gente, e até o próximo devocional. Tchau!